Tudo se inicia quando Germano já subia pelo elevador. Roberta, apressada, correu em sua direção e pediu que esperasse. No entanto, em sua correria, acabou esbarrando nele e derramando café em seu terno. Os dois se entreolharam por um momento de surpresa e desconforto. Sem pensar duas vezes, Roberta tirou sua blusa e tentou limpar o paletó de Germano, que a interrompeu, pedindo que não se preocupasse. Em um gesto inesperado, ele tirou o terno e o colocou sobre os ombros dela. Roberta, constrangida, mencionou que era seu primeiro dia na empresa. Germano sorriu de leve e disse que coincidentemente, o dele também era. Enquanto isso, na sala de reuniões, Adriana, Honório, Matias e Gonçalo discutiam os próximos passos da empresa. Honório brincou com Gonçalo, dizendo para ele pegar leve, já que era seu primeiro dia. Matias concordou e disse que o levaria para casa depois da reunião, mas Gonçalo informou que Regina viria buscá-lo. Matias sorriu, achando uma ótima ideia, e Honório comentou que aquela seria uma nova etapa para a empresa. Matias garantiu que tudo seria um sucesso, e Gonçalo confirmou com determinação. Do lado de fora, Roberta e Germano saíram do elevador e se depararam com Matias, Gonçalo, Honório e Adriana. Curiosos, eles perguntaram o que havia acontecido. Roberta começou a contar, mas Germano assumiu a culpa, dizendo que ele havia derramado café nela. Roberta, então, revelou que Gonçalo era seu pai, deixando Germano surpreso. Ela perguntou se ele trabalharia ali, e Honório esclareceu que Germano era o novo sócio. A revelação fez Roberta refletir por alguns instantes. Nesse meio tempo, Beth apareceu com uma blusa para Roberta, que agradeceu e se afastou para vesti-la. Enquanto isso, Gonçalo deu as boas-vindas formais a Germano, que se mostrou animado para conhecer melhor a empresa. No banheiro, Roberta olhou para si mesma no espelho, pensativa. Se aquele homem era o novo sócio, então ele era alguém interessante. Segurando a blusa em mãos, sorriu discretamente antes de se trocar. Na Fazenda Bonita, Renata e Jerônimo chegaram e foram recebidos por Antônio. Eles o cumprimentaram calorosamente, e Jerônimo sugeriu que Renata o acompanhasse para conhecer melhor a propriedade. Ela achou a ideia excelente, e os dois seguiram juntos. Enquanto caminhavam, Manuela se aproximou de Jerônimo e perguntou se poderia conversar rapidamente com ele. Ele assentiu e a acompanhou. Enquanto isso, Marina falava ao telefone com a enfermeira que cuidava de seu tio. Após um instante, Severino pegou o telefone e perguntou como ela estava, pois soube que o ginecologista mencionara algumas complicações. Marina confirmou, dizendo que estava sob os cuidados de uma enfermeira. Ela também contou que o seminarista já havia chegado, restando apenas a chegada do padre substituto. Antes de desligar, pediu ao tio que se cuidasse, pois queria vê-lo em breve. Depois da ligação, Marina permaneceu segurando o telefone com lágrimas nos olhos. Com a voz embargada, murmurou que amava Jerônimo. Na fazenda, Manuela informou a Jerônimo que Marina estava bem e recebendo todos os cuidados necessários. Ele então perguntou o que ela queria pedir. Manuela hesitou por um momento, mas revelou que sua neta chegaria em breve e deveria ficar com Karina e Lázaro. No entanto, como eles ainda não se casaram, não havia onde acomodá-la. Com certo receio, perguntou se poderia ficar ali. Sem hesitar, Jerônimo concordou. Manuela, aliviada,
agradeceu imensamente, confessando que tinha receio de fazer o pedido. Jerônimo tranquilizou-a, dizendo que gostava muito dela e que sua neta poderia ficar pelo tempo necessário. Pouco depois, Carlos apareceu, pedindo desculpas por interromper. Manuela sorriu e se retirou. Carlos então explicou a Jerônimo que estavam com um problema: ele não conseguia fazer as misturas corretamente por causa da mão lesionada. Como o prazo de entrega se aproximava, sugeriu contratar alguém experiente para não comprometer o trabalho. Jerônimo perguntou se ele conhecia alguém, e Carlos respondeu que sim, mas que a pessoa morava longe. Jerônimo disse que não havia problema e pediu para Carlos entrar em contato imediatamente. Enquanto isso, Renata caminhava pelos vinhedos ao lado de Antônio, que olhava em volta com nostalgia. Ele comentou que aquele lugar lhe trazia lembranças de sua esposa falecida. Renata, surpresa, perguntou se ele fora casado. Antônio confirmou, dizendo que teve uma filha, mas que ambas morreram em um acidente. Sensibilizada, Renata disse que sentia muito por sua perda. Em seguida, comentou que, recentemente, Regina lhe mostrará uma foto de seu pai. Ao vê-la, teve uma sensação estranha, como se estivesse recordando algo, embora não conseguisse compreender completamente. Antônio mencionou que conhecia um livro que o ajudara a entender melhor essas questões do passado. Ele prometeu levá-lo para ela, e Renata sorriu, dizendo que adoraria aprender mais sobre isso. Na mansão, uma das funcionárias encontrou uma caixa e a levou até Regina. Ela explicou que eram roupas de Josefina e perguntou o que deveria fazer com elas. Regina quis saber se Roberta já havia sido informada. A funcionária respondeu que sim, mas que Roberta reagira com indiferença e dissera que não queria nada daquela mulher. Regina suspirou e disse que tudo bem. A funcionária então mencionou que havia outra caixa, desta vez com itens de criança. Regina abriu a caixa e, ao observar os objetos, ficou pensativa. Algo naquela caixa parecia lhe trazer lembranças que não conseguia ignorar. Na empresa, os funcionários estavam reunidos na sala de conferências quando Gonçalo deu as boas-vindas a Germano. Ele explicou que receberia orientações sobre a empresa e sugeriu que ele trabalhasse ao lado de Roberta, que também era nova ali. Germano achou uma ótima ideia e perguntou o que Roberta achava. Sorrindo, ela concordou, mas brincou que precisavam tomar cuidado para não se atrapalharem como haviam feito com o café. Seu comentário deixou o ambiente descontraído, embora alguns tenham achado curioso. No centro comunitário, Inês conversava com a mãe de Amparo, que demonstrava preocupação pelo fato de Constanza ainda não ter chegado com sua filha. Inês tentou tranquilizá-la, dizendo que logo ela chegaria, mas a mulher ainda parecia aflita, questionando se sua filha teria sido bem cuidada. Pouco depois, Constanza apareceu com a bebê nos braços e mostrou tudo o que havia comprado para a criança. A mãe de Amparo hesitou, dizendo que não poderia pagar, mas Constanza assegurou que eram presentes. Na mansão, Regina abriu a caixa e, ao ver as roupinhas e fotos antigas de sua filha, foi tomada pela emoção. Com lágrimas nos olhos, murmurou que Roberta fora uma menina doce, mas que com o tempo se tornará fria, provavelmente por influência de Fina. A dor de ter perdido momentos preciosos da infância da filha a consumiu, e ela não conseguiu conter o choro. De volta ao centro, Corina avisou que levaria sua bebê para trocar de roupa e saiu. Inês então aproveitou para dizer a Constanza que ela não deveria se envolver tanto,
pois o centro comunitário tinha a missão de ensinar as mães a serem independentes. Levar as crianças para casa ou comprar muitas coisas poderia prejudicar esse aprendizado. Constanza compreendeu e garantiu que tomaria mais cuidado. Logo depois, mencionou que precisava correr para sua aula de culinária, deixando Inês preocupada. Na fazenda, Carlos conversava ao telefone com sua amiga Priscila, que o acusou de tê-la esquecido. Ele riu e explicou que precisava de sua ajuda para misturar os ingredientes de um vinho. Perguntou se ela teria interesse, e Priscila respondeu imediatamente que sim, pois estava sem trabalho. Carlos então pediu que ela viesse o mais rápido possível. Enquanto isso, Karina e Matilde estavam no escritório do advogado. Karina declarou que queria se divorciar o quanto antes, e o advogado garantiu que com as informações fornecidas, o processo seria rápido. Karina então revelou que pretendia se casar novamente. O advogado desejou que ela tivesse mais sorte desta vez, e Karina sorriu, dizendo que agora estava com o homem mais maravilhoso do mundo. Na Fazenda Bonita, Antônio se despedia de Renata e Jerônimo, explicando que precisava ir. Renata decidiu acompanhá-lo até a igreja e se despediu de Jerônimo. Assim que partiram, Jerônimo chamou Lázaro e perguntou sobre os planos para o terreno que ele possuía. Lázaro revelou que queria construir uma casa para Karina, mas ainda não sabia como financiar. Jerônimo prontamente ofereceu emprestar o dinheiro, garantindo que Lázaro poderia pagar com calma, pois devia sua vida a ele desde o dia da tempestade. Lázaro ficou emocionado com a generosidade e correu para contar a novidade a Karina. Na Cruz de Amor, Ezequiel informou a Augusto que não havia novidades, apenas soube que Álvaro estava preso em um local de segurança máxima. Augusto, com um tom misterioso, afirmou que resolveria essa situação em breve. Ezequiel ficou intrigado e perguntou o que ele queria dizer com isso, mas Augusto desconversou. Nesse momento, uma funcionária entrou e avisou que havia alguém da polícia procurando por Ezequiel. Surpreso, ele se perguntou do que se tratava. Augusto, desconfiado, ordenou que esperasse antes de atender. O policial entrou e entregou um documento a Ezequiel, convocando-o para depor sobre o caso do Dr. Álvaro. O silêncio tomou conta do ambiente enquanto Augusto observava de forma intensa. Durante o trajeto de carro, Renata e Antônio conversavam sobre a gravidez de Marina. Antônio elogiou a forma madura como Jerônimo estava lidando com a situação, mas Renata confessou que às vezes, sentia-se perdida. De repente, um motoqueiro cruzou o caminho deles e caiu no asfalto. Renata freou bruscamente e os dois saíram do carro para ajudar. Renata repreendeu o jovem, dizendo que ele quase causou um acidente, mas ele insistiu que estava bem e tentou se levantar. Ela, no entanto, percebeu que ele estava machucado e insistiu em levá-lo a um médico imediatamente. Na Cruz de Amor, Augusto pressionava Ezequiel, perguntando o motivo da intimação. Ezequiel respondeu que não fazia ideia. Augusto olhou com desconfiança e alertou que esperava não estar sendo traído. A tensão no ambiente aumentou quando Augusto afirmou que no dia seguinte tudo ficaria claro. Por outro lado, Renata perguntou ao motoqueiro seu nome, e ele respondeu que se chamava Aníbal. Ela insistiu que ele precisava de cuidados médicos, mas ele tentou recusar, alegando que não sentia dor. Antônio garantiu que cuidaria da moto dele, convencendo-o a aceitar a carona. Renata o ajudou a entrar no carro,
sem perceber que esse encontro mudaria o rumo de sua história. Na fazenda, Carlos informou a Jerônimo que Priscila aceitou a proposta. Curioso, Jerônimo quis saber quem era ela, e Carlos explicou que era a pessoa que substituiria ele na criação das fórmulas. Surpreso, Jerônimo comentou que não esperava que fosse uma mulher. Carlos riu e perguntou se havia algum problema, mas Jerônimo negou, embora tivesse certeza de que Matilde sentiria ciúmes. Carlos garantiu que não havia motivos para isso, pois ele e Priscila não tinham mais nada. Intrigado, Jerônimo perguntou o que ele queria dizer com aquilo, e Carlos revelou que eles haviam namorado na faculdade. Jerônimo achou a coincidência curiosa e irônica. Enquanto isso, Carina e Matilde chegaram à casa de Alzira e conversaram sobre o divórcio de Carina. Durante a conversa, Carina mencionou que logo batizaria sua filha. No meio do papo, Ezequiel entrou apressado, visivelmente nervoso. Contou a Alzira que a polícia o chamara para depor sobre Álvaro, e não fazia ideia do motivo. Matilde sugeriu que fosse pelo fato de conhecê-lo, mas garantiu que não deveria se preocupar, pois Jerônimo também havia sido chamado mais cedo. A notícia deixou Ezequiel pensativo. Na empresa, Matias mostrou as instalações para Roberta e Germano. Roberta estava encantada com tudo o que via e comentou que jamais imaginou que a empresa fosse tão grande e bem estruturada. Germano se ofereceu para ajudá-la no que precisasse. Sorrindo, Roberta perguntou se poderia chamá-lo pelo primeiro nome, e ele confirmou, achando a espontaneidade dela divertida. Enquanto isso, Honório conversava com Gonçalo, confessando que não dormira bem, pois Constanza levará um bebê para casa. O bebê era filha de uma mulher do centro comunitário. Gonçalo ficou surpreso e perguntou se Honório desejava ter um filho. Honório riu e disse que naquela idade, só poderia ser avô. Matias entrou na sala com Roberta e Germano, que elogiou a empresa. Nesse instante, Beth avisou que Regina já chegará para buscar Gonçalo, e ele se despediu dos colegas. No centro comunitário, Corina perguntou a Constanza se Inês havia ficado irritada. Constanza explicou que Inês apenas alertara sobre não se envolver tanto com as mulheres do centro. Corina, por sua vez, não se importou e sugeriu que caso Constanza quisesse cuidar da menina, poderiam fazê-lo sem que Inês soubesse. Na prisão, Branca conversava com o diretor, informando que Josefina não daria mais dinheiro até que recebesse a confirmação de que o plano deles estava em andamento. Além disso, queria conhecer a mulher que ele contratara. O diretor garantiu que provaria sua lealdade e exigiu que o pagamento fosse feito no dia seguinte. No consultório, Renata e Antônio acompanhavam Larissa, que fazia um curativo em Aníbal. Ela avisou que ele precisaria usar muletas, mas Aníbal recusou, alegando que precisava de sua moto. Renata perguntou onde ele morava, e ele explicou que viera de outra cidade, com destino à Cruz de Amor. Larissa mencionou que essas eram as fazendas mais conhecidas da região, e Renata pediu que providenciasse as muletas para ele. Na fazenda La Bonita, Carina e Matilde chegaram animadas, contando a Jerônimo que o divórcio de Carina estava prestes a sair. Ele ficou satisfeito com a notícia. Logo em seguida, Ezequiel se aproximou e pediu para conversar em particular. Jerônimo o convidou para ir até seu escritório. E ele saiu. Larissa voltou com as muletas, e Renata avisou que poderiam ir. Aníbal, irritado, insistiu em pegar sua moto. Renata garantiu que providenciaria isso,
mas ele a repreendeu, dizendo para não insistir tanto. Sem outra opção, os dois saíram. Na fazenda La Bonita, Jerônimo pediu desculpas a Ezequiel por ter mencionado que ele sabia de algo, mas garantiu que Augusto não precisava saber da conversa. Ezequiel, sério, disse que a opinião do patrão não importava, pois havia algo mais grave. Hesitante, revelou que tinha passagem pela polícia e temia que Alzira descobrisse que ele cometera um crime anos atrás. Enquanto isso, Renata levou Aníbal a um mecânico. O homem informou que a moto ficaria pronta em 2 dias. Aníbal confessou que não tinha dinheiro para pagar o conserto, mas Renata disse que resolveria isso. Curiosa, perguntou por que ele estava indo à Cruz de Amor e se procurava por Augusto. Aníbal perguntou se ela o conhecia, e Renata confirmou que sim, pois ele era o dono da fazenda. Intrigada, quis saber se Aníbal tinha algum parentesco com ele. O rapaz hesitou antes de responder que sim, de certa forma. Renata, desconfiada, o convidou para ir até lá. Na fazenda La Bonita, Jerônimo garantiu a Ezequiel que jamais imaginara sua situação. Ezequiel, decidido, afirmou que enfrentaria o problema e compareceria à polícia no dia seguinte. Depois de se despedir, saiu, deixando Jerônimo pensativo. Na Cruz de Amor, Renata e Aníbal chegaram e foram recebidos por Augusto. Ele cumprimentou Renata e perguntou quem era o rapaz. Aníbal se apresentou e disse que sua mãe se chamava Hortência. Augusto hesitou e murmurou que fazia anos que não a via. Com um olhar determinado, Aníbal afirmou que a mãe fora abandonada em outra cidade. Augusto quis saber se ela o enviará até ali, mas Aníbal negou, revelando que ela nem sabia de sua visita. Renata, surpresa, questionou o que ele queria dizer com isso. Sem rodeios, Aníbal revelou que era filho de Augusto. A revelação deixou o fazendeiro completamente sem palavras. Se você quer saber o que vem por aí, inscreva-se no canal e deixe seu like.